Queridos irmãos, nós estaremos iniciando hoje, faremos isso em 2 terças-feiras, eu acredito, mas vai dar, sobre a intercessão. A importância da intercessão. O que é intercessão? Muita gente deturpa, banaliza, leva para o outro lado essa questão da intercessão, que ela é muito séria, é muito importante, e a intercessão faz parte da nossa oração, e nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos começar, é claro, pelo maior e grande exemplo, que foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, o quanto Ele fez, nos dando o exemplo da intercessão, o Espírito Santo, que intercede por nós. E na terça-feira que vem a gente entra, propriamente dito, na questão do crente, da pessoa, nós, eu e você. Mas a gente precisa partir do princípio de que o nosso Senhor, até hoje, intercede por nós, e isso é necessário, é um exemplo para nós, e nós devemos fazer isso, né? Então, começar de quê? Da explicação da palavra. Não vamos fazer uma leitura principal, porque temos muitos versos para ler, mas começar do princípio em que a intercessão, ela envolve uma súplica, um pedido, e ela é insistente. A intercessão, ela é persistente, e esse pedido não é por você, é por alguém em particular, ou um grupo de pessoas, não importa, mas é uma súplica, é um pedido, e não apenas uma única vez. Quando você intercede por algo, você deposita toda a sua confiança em quem? Em Deus, porque você está falando com Ele, está pedindo para Ele, em favor de alguém, em favor de uma pessoa, não de uma causa, não, de uma pessoa. Às vezes a pessoa precisa de uma causa resolvida, de algo, você vai pedir por ela, para que Deus resolva, para que Deus faça, para que Deus cure, para que Deus abençoe, para que, enfim, mas é pela pessoa, ou por muitas vezes, por um grupo de pessoas, como por exemplo, pela família, ou pela igreja do Senhor, a sua igreja. E nós temos muitos, e vamos ver vários exemplos sobre isso. Então a intercessão, na verdade, ela faz parte do contexto da oração. E o que contém a oração? Não vamos entrar nesse detalhe, mas é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso também. A oração, num todo, ela contém adoração. O próprio Jesus ensina isso para a gente. Ela tem adoração. Você elogiar o Senhor, você glorificar ao nome dEle, você falar o que Ele é e o que Ele representa para a sua vida. Na oração tem as petições. E nessas petições, ou nos pedidos que você faz, você intercede pelos outros. Na oração também tem o arrependimento. Você reconhecer os seus erros, você reconhecer a sua insuficiência, você reconhecer o seu estado e pedir misericórdia a Deus, e pedir perdão ao Senhor. Na oração também tem o pedido de proteção, para que Deus te guarde do mal, para que Deus te livre das tentações, para que Deus te afaste de você tudo aquilo que o diabo está tramando. Enfim, é um contexto muito grande, e que nós devemos sim ter isso em nossa mente. Pastor, então a pessoa que não tem isso, Deus não escuta? Não, é muito complicado você generalizar as coisas, mas nós que amadurecemos, que crescemos, que aprendemos, sim, nós precisamos aprimorar as coisas, porque nós crescemos na fé, nós crescemos, aprofundamos o nosso conhecimento e precisamos melhorar.
Gente, quem é que gosta de conversar com alguém que a conversa do cara não tem nem pé nem cabeça, não tem nem começo nem fim? O que você vai chamar ele de quê? De doido, de maluco. Uma coisa que não tem nexo. A nossa conversa é tão bom, né? Quando você chega perto de uma pessoa e tem uma conversa tão agradável, inteligente, satisfatória. Você tem um contexto na conversa. Oh, que coisa linda, meu irmão. É bênção. E Deus também se agrada disso. Mas isso vem com o conhecimento, isso vem com a busca. E nós precisamos buscar isso sim. Não significa que um novo convertido, né, a pessoa aceita Jesus, nunca orou na vida, ela vai domar, então Deus não vai escutar. Vai. É claro que vai escutar. Mas essa pessoa, com o tempo, também tem que amadurecer, ela também tem que buscar o conhecimento, ela também tem que aprender a orar. Caso contrário, Jesus não ensinaria a oração. Ó, você ora do jeito que você quiser, do que você falar, Deus ouve. Ele falaria isso. Mas não, ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou. E hoje nós vamos entrar em uma dessas partes da oração. De repente para frente a gente fala de outras. Mas a intercessão é algo que muita gente abandona. E é importante. É algo que muita gente não pratica mais, não faz mais. Sabe por quê? Está tão preocupado com o próprio umbigo, está tão preocupado com seus próprios problemas, que às vezes nem paciência tem para orar, quanto mais de orar pelos outros, quanto mais de te pedir pelos outros, quanto mais de interceder. Não, mas nós precisamos interceder, porque isso é bíblico. A Bíblia nos manda orar uns pelos outros. Isso é bíblico, tem que ser. E aí eu quero dar um grande testemunho. Você quer ouvir uma intercessão? Vem aqui de manhã, 8 horas da manhã, para você ver. Meu irmão, eu acho que não tem uma alma nessa igreja que escapa dessas irmãs aqui de manhã. Elas estão orando por você, tá? Elas estão orando por você. Esses irmãos de manhã aqui, um dos maiores trabalhos que eles fazem é a intercessão, incansavelmente, por todos nós. Você pode ter certeza que as irmãs, os irmãos também, que tem irmãos que estão aqui, né, a começar do pastor Moisés, intercedem por muita gente. Que trabalho lindo! E que nós não podemos abandonar esse costume que é bíblico. Nós não podemos, de forma nenhuma. Falando de Jesus, que nós vamos começar por ele, durante o ministério dele, o ministério terreno que a gente começa por ele, Jesus, ele orou por aqueles que estavam espiritualmente perdidos, totalmente perdidos. Lucas 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele orou por essas pessoas, por aqueles que estavam totalmente perdidos, porque ele fala neste versículo, Lucas capítulo 19, versículo 10, que foi justamente por conta deles, são esses os que ele veio buscar e salvar. Vamos todos juntos ler este versículo tão lindo? 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foram estes. Nós, eu e você, foi por nós. Nós que estávamos perdidos, foi por esse que Jesus veio, e o ministério dele aconteceu por esses. Todas essas pessoas que se encontram nessa situação, são exatamente por essas pessoas. A vida de Jesus era uma intercessão, completa intercessão. Ele é o nosso maior exemplo de que nós devemos pedir, rogar
ao Pai pelas pessoas, pelos nossos irmãos. E ele estava, olha o coração de Jesus, você vê o estado do sentimento, da sensação, da emoção, do coração de Jesus, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Lucas 19 é o mesmo capítulo, só que vamos avançar lá para o versículo 41. 41. Tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a partir do versículo 28, mas vamos para o 41. Todos juntos ler, 41, 42, 43, até o 44, não tem problema não. Todos juntos, 1, 2, 3. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Olha o sentimento do coração de Jesus quando entrou naquela cidade de Jerusalém. Ele chorou, ele sentiu uma tristeza profunda, ele tinha pena, se eu posso dizer assim, ele se compadeceu, e ali ele lançou uma grande profecia, que Jerusalém seria, sim, sitiada, rodeada, destruída. E por quê? Porque eles não estavam conseguindo enxergar a presença de Deus através dele, Jesus, a visita do Senhor através dele, Jesus, e ele sentiu uma amargura, ele sentiu uma tristeza, e ele fez o quê? Chorou. Esse é o sentimento que nós devemos ter. E esse sentimento nos leva a interceder. Esse sentimento nos leva a pedir a Deus pelos nossos irmãos, pelas pessoas que não têm a Jesus, por nossa família, por nossos filhos, e muito além do que nós já naturalmente amamos. A intercessão, ela é extremamente importante, porque ela vislumbra o amor de Deus. Ela exterioriza, na verdade, em nossas palavras, o amor que nós recebemos de Deus e queremos para os nossos irmãos, irmãs, o próximo, quem é crente, quem não é, não importa. Daí a importância de pedirmos ao Senhor por todos, de orarmos por todos, de clamarmos, de suplicarmos. Meu Deus do céu, nossa igreja está com aproximadamente 500 pessoas. E depois você falar que você não tem assunto para orar. São 500 assuntos para você falar com Jesus. Só que, fora a sua família, que tem mais 1000. Você atravessa um ano e você não dá conta da sua oração. Você tem muito assunto para falar com Jesus. Você tem muita coisa para pedir a Jesus. Tem muita gente para você interceder, para você orar. E Deus se agrada. Você acha que se você falar com Deus sobre o seu irmão, a sua irmã, o próximo, a pessoa, Deus não vai se agradar de sua oração e também não vai cuidar de você? Quantas orações, quando nós começamos a nos inteirar desse assunto e mergulhar nesse universo da intercessão, por quantas vezes a gente deixa de pedir, de falar por nós mesmos, mas Deus não se esquece de você.
Porque ali nessa oração você já está expressando o amor de Deus. Você está fazendo exatamente o que Ele fez. A intercessão, ela é poderosa. Ela é extremamente importante em nossa vida, em nosso meio, no meio da igreja. Quando uma pessoa chega e pede oração, ela pede porque necessita. E ela pede porque ela quer a sua ajuda para ajudá-la a orar. Orar junto com ela. E é importante isso no nosso meio. Nós temos o costume, e não vamos abandonar o costume de orar uns pelos outros. Por isso nós, no culto especificamente de quinta-feira, nós damos aquela oportunidade, e aquilo é muito importante. Às vezes tem gente que não entende, até não gosta, mas não estou ligando se não gosta, não. Nós queremos ouvir mesmo os irmãos fazerem pedidos de oração. Isso é bíblico. E nós vamos, quando oramos ao Senhor, nós ouvimos e nós nos colocamos junto com essa pessoa naquele pedido, naquela necessidade, naquele sofrimento. E principalmente Deus está escutando o pedido diante da igreja dessa pessoa. Por isso é tão importante, por isso é necessário. Jesus, Ele orou sempre, mas eu quero dar o exemplo pelos seus discípulos, tanto em grupo como individualmente. Mas abra aí em Lucas 22, 32. E aqui nós temos um exemplo. Gil, tem como colocar, por favor, na NTLH? Por gentileza. Muito obrigado. Aqui tem um exemplo de Jesus orando por uma pessoa específica. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda! Você chegar para o seu irmão: Benjamin, eu tenho orado por você para que você não lhe falte fé. Natan, eu tenho orado por você, para que Jesus te abençoe cada vez mais. João, eu tenho orado por você para que Deus fortaleça, te segure firme e você termine essa caminhada. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa são as orações, as intercessões específicas pela pessoa. Isso é maravilhoso. Tem uma história que não é esse tipo de oração, mas um irmão foi confessar o pecado dele para o pastor: pastor, eu pequei, e eu traí minha esposa, e eu vim aqui falar para o senhor. Aí o pastor recebeu a confissão: vamos orar por você, meu irmão. Chegou em casa, falou para a mulher dele: ó, fulano de tal traiu a esposa dele, ora por ele. Aí a mulher do pastor tinha uma outra amiga muito chegada, falou assim: fulano de tal traiu a esposa dele, ora por ele. Aí a amiga do pastor tinha também uma outra amiga: ó, fulano de tal traiu a esposa dele, ora por ele. A boa intenção, até o inferno está cheio, ora por ele. Aí quando esse irmão chegou na igreja, os irmãos tudo falaram assim: ó, estou orando por você. Aí ele olha para um, senta lá e fala assim: eu estou orando por você. Assim, pronto. Chega, eu estou orando, fica firme, meu irmão, desanima não, eu estou orando por você. Aí daqui a pouco ele descobriu qual era o motivo da oração. A igreja inteira estava sabendo o que aconteceu com ele. Não é esse o motivo da nossa oração. Nós oramos uns pelos outros porque nós acreditamos que Deus é poderoso para responder a nossa oração e ajudar o nosso irmão. Glória a Jesus. João 17. Na verdade, esse texto fala da oração sacerdotal, de Jesus. Mas vamos pegar do versículo 6. Poucos, não precisa ler tudo, não.
João 17, todos juntos, vamos ler. Eu mostrarei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Tá bom. Ó Jesus pedindo em favor dos seus. Aqui já é uma intercessão por um coletivo. Jesus orava pelas pessoas individualmente, mas Jesus também orava pelo coletivo. Jesus orava pelos seus amigos, pelos seus discípulos, por sua família. Ele tem exemplo para nos dar, Ele é o nosso exemplo. E nós não podemos abandonar estas coisas. Quantos livramentos Deus dá ao seu filho, sua filha, seu esposo, seu marido, não importa, por conta de uma oração que você fez por eles, por uma oração. Quantas bênçãos derramadas em outras pessoas, porque outras pessoas oraram. A oração, ela pode, e a intercessão, ela é muito válida, e nós não podemos abandonar de forma nenhuma, e a oração, a intercessão é tão violenta, que Jesus orando por tanta gente, e uma das mais famosas, um dos pedidos mais duros, foi quando Jesus estava pendurado naquela cruz. Lucas 23, 34. Olha o que Jesus falou com o Pai. Pai, perdoa essa gente. Eram aquelas pessoas que estavam batendo, humilhando, cuspindo, esbofeteando, chicotando, cravando seus pés e mãos na cruz. Seu corpo não aguentava mais nada, mas a intercessão de Jesus, por aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquilo com ele, foi: Pai, tem misericórdia desse povo, perdoa essa gente, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Intercessão. Quanta gente nos pisa, quanta gente nos calunia, quanta gente fala tanta besteira de nós, e o que é que Jesus nos ensina? Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa. Ora por ela. Ora por ela. E isso é papel de crente. E isso é ser crente. Não é revidar. Não é pagar mal com o mal. Mas é pagar o mal que ela fez com você em bem. Ora por ela. Para Jesus encher o coração dela de amor, para o Senhor repreender esse espírito maligno que está atormentando ela, para tirar a sua paz, o seu sossego. Ora por ela. É assim que Jesus fala, é assim que Jesus ensina. Agora, tem um outro aspecto, estou tentando resumir ao máximo para a gente não fugir do nosso horário. Esses foram alguns exemplos, que tem vários, mas alguns exemplos do ministério de Jesus aqui na terra, o terreno. Mas a intercessão de Jesus continua até hoje, e o atual é interceder por nós ao Pai. Hoje, que data é hoje? 6 de agosto de 2024. Hoje, Jesus está intercedendo por mim e por você, lá em cima. Ele orou pelos seus quando estava aqui na terra, e hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por Coqueiral de Itaparica, lá em cima, por cada um de nós. Oh glória! Esse é o aspecto atual do ministério de Jesus, que não parou, continua. Meu Deus, você olha para Jesus e
está estampado, meu irmão, a intercessão dele, a vida dele é interceder. É por mim, é por você. Ele não precisa, ele não necessitava, ele já tinha tudo. O próprio Deus quis descer, se materializar, se humilhar, vir nesse lixo que é a gente, para poder interceder em vida, morrer por mim, por você na cruz. O que isso é mais do que intercessão? Pedindo ao Pai o perdão dele por nós. Romanos 8, 34. Vamos ler juntos. Todos juntos. 1, 2, 3. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Ele pede por mim e por você. Ele pede por cada um de nós. Hebreus 7, 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Todos juntos. E por isso ele pôde, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus delas, de mim e de você. Ele pôde, ele pode e ele faz. Oh, glória a Jesus. Tem alguém feliz aqui com isso? Hebreus capítulo 9, versículo 24. Hebreus 9, 24. 1, 2, 3. Cristo não entrou num lugar santo, feito por seres humanos, não, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus, para pedir em nosso favor. Ele continua hoje pedindo por mim e por você. Ele continua hoje intercedendo por cada um de nós. Por que nós não faríamos isso uns pelos outros? Nós precisamos interceder mais. Nós precisamos ajudar uns aos outros em oração mais. Sim. Oh, glória a Jesus. Maior intercessor do que Jesus não há. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem mais poderia fazer isso? Ninguém. É Ele que nos religa. O que foi perdido lá atrás, Ele tem condição de religar a Deus novamente, dando Ele mesmo a própria vida em favor de nós. Oh, glória a Jesus. Que coisa linda é Jesus Cristo na nossa vida. Que coisa maravilhosa é esse evangelho que nos ensina a amar o nosso próximo até em nossas orações. Não apenas o próximo que gostamos, não apenas o próximo que conhecemos, mas ao desconhecido e até aquele que nos faz mal. Orar uns pelos outros, interceder, essa é a palavra que Deus tem para nós. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Gente, nós temos muitos advogados aqui na igreja, vários, né? Eu acho que não tem muito não, mas tem alguns. Está proliferando, é bênção. Quando eu pelo menos, e é bíblico, porque a Bíblia ensina isso, a Bíblia fala dessa gente boa, a Bíblia fala dos advogados. Fala, vocês estão na Bíblia. Oh, glória. Só que escuta e segura o peso. Quando você olha para um advogado, você precisa de um advogado?
A principal função dele é interceder por você. Na verdade, é isso que ele é. Ele é um intercessor, ou um intermediador. Ele pega a sua causa, estuda a sua causa, apresenta na justiça para o juiz, quando é necessário. Às vezes não precisa nem ir, porque ele consegue resolver nos acordos, não é, Luiz? Mas ele que está fazendo o trâmite, principalmente para as pessoas que não têm juízo. Então procuram um advogado para poder resolver. Ué, é verdade. E aí, tem coisa que não tem jeito, tem que ser ele. Mas tem muita coisa que a gente podia ter evitado e chega num... Fazer o quê, né? Mas ele faz essa ligação. Ele intercede por nós. Ele apresenta o que nós precisamos. Ele fala o que nós precisamos. E aí, João, ele traz essa referência. 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele traz isso para nós. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que João fala. Todos juntos. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto e nos defende diante do Pai. Tem a versão que fala que é o nosso advogado. Arque, bota lá. Pronto, Gil é mais rápido que a gente. Vamos lá? Advogada Gil. É, meu irmão. Todos juntos, novamente nessa versão. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eita glória! João falou, gente, eu estou escrevendo para vocês não errarem. Eu estou escrevendo para vocês não pecarem. Mas se de tudo isso acontecer, vocês têm uma pessoa que intercede por vocês diante do Pai. Ele defende vocês diante do Pai. Ele está ali clamando ao Pai por cada um. O maior intercessor de todos, Jesus Cristo, o justo. O maior advogado de todos, Jesus Cristo, o justo. Ah, meu irmão, mais um dia... Escuta o que eu vou falar. Esse advogado vai mudar de função, tá? Ele vai virar o quê? Juiz. Aí acabou, meu irmão. Não tem mais nada para defender, não. Aí quem está certo, quem está errado está lascado. E acabou. Acabou. Né? Glória a Deus. Ah, Jesus. Vamos lá. A intercessão de Cristo, Isaías, capítulo 53, versículo 12, Isaías já falava isso. A intercessão de Cristo, ela é essencial para a nossa salvação e o nosso relacionamento contínuo com Deus. Olha lá, vamos lá. 1, 2, 3. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos intercedeu. Por quem que ele intercedeu? Pelos culpados, pelos transgressores, pelos pecadores. Ora, se não fôssemos culpados, para que ele ia interceder também? Certo é certo, não tem nada para acertar, mas nós que somos pecadores, Jesus Cristo intercede por nós. Pai, tem misericórdia desse homem, Pai, tem misericórdia dessa mulher, tem misericórdia desse casamento, afasta esse capeta que está tentando fazer as coisas no meio. É isso que Jesus faz por nós. Ele pede ao Pai por nós. Oh, glória a Deus. Mas para a gente encerrar, tenho 3 minutinhos ainda e vamos encerrar.
nós temos um outro intercessor além de Jesus. Teríamos outras tantas coisas para falar sobre o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo também, ele está envolvido nessa intercessão. Ele também. Romanos 8, 26, por favor. Romanos 8, 26. Olha lá, todos juntos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 27 também, por favor. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, glória a Jesus! Nós temos intercessores, o mesmo Deus, mas em Jesus o Filho, e no Espírito Santo, que intercede por nós. E por muitas vezes a Bíblia nos fala que nós até pedimos errado, oramos, não sabemos pedir o que devemos pedir, aí ele pega a nossa oração e conserta. Pai, escuta a oração dele, mas atende assim, 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 assado, é desse jeito que ele precisa, é dessa forma que ele precisa, abençoa, mas abençoa desse jeito aqui. Oh, glória a Jesus, que cuidado maravilhoso, que cuidado glorioso nós temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo comunica com o Pai em perfeita unidade com os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que convém, ele sabe o que é certo, porque nós que somos santos, os santos de Deus, nós temos o propósito de Deus na nossa vida. Não é qualquer coisa que serve para nós, não é qualquer coisa que é para mim e para você. E ele, sabendo de tudo que é melhor, ele intercede ao Pai por mim e por você, em nome de Jesus. A igreja recebe, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, na próxima terça-feira, nós estaremos estudando, continuando esse estudo, mas desta feita, no caso, com os crentes. Nós vimos hoje, deveríamos, não teria como começar um assunto desse sem pegar o maior exemplo, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas a partir de terça-feira a gente vai para a nossa vida, para os crentes, tá? E aí a gente vai estudar um pouquinho e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém?